Olá, meu nome é Joaquim Eu sou o Alexander. E eu me chamo Cauê. e hoje nessa videoaula a gente vai explicar a transformação de decimais finitos e dízimas periódicas em fração. Bom, uma dízima é um número que após a vírgula existem infinitas casas, e uma dízima periódica é um número que depois da vírgula existem infinitas casas que se repetem. A gente pode diferenciar a dízima periódica para simples e composta. A simples, esse número que se repete infinitamente vezes, é chamado de período, e depois da vírgula existe apenas o período na simples. Já na composta existem números antes do período que não se repetem, por exemplo aqui o 0 e o 8, que não se repetem. Bom, e os decimais finitos são os decimais que têm fim, que no caso seria tipo um 3,4 ou um 4,5, que daí não são infinitos. Bom, eu vou explicar como transformar decimais finitos em fração. Primeiro tu pega o número 3,4 e coloca aqui sem o vírgula, dividido por 1, porque 34 dividido por 1 é sempre 34, então 1 sempre fica aqui. Conta o número de casas que tem depois da vírgula e coloca o zero. E é simplesmente isso. Se tiver como simplificar, simplifica também. Mas eu não vou fazer isso no momento. Ó, aqui no caso 5,64 ficaria 564 sobre 100. E aqui seria 21 sobre 10. Bom, e aqui tem dois zeros, ficou 100 porque aqui tem dois números depois da vírgula. Que daí, 1, 2, dois zeros aqui fica 100. Bom, eu vou falar o que são decimais finitos. Os decimais finitos, como o próprio nome já diz, são os decimais que têm fim. No caso, aqui ó, seria igual 7,7, porque ele acaba depois do... não tem continuidade, né? 3,4 também é um decimal finito, 3,7 também. Professor, e esse 7,444, ele é decimal finito? Não, seria uma dízima periódica, porque ele ia ficar infinitamente mostrando aqui, ó, 7,44444, ia ficar tá. infinitamente. Valeu, Ou seja, valeu. não é um decimal finito. Professor, e aquele 13,06 com risquinho em cima? Também é uma dízima periódica, é um outro estilo de representar a dízima. Ou seja, não é um decimal finito também. E esse 8,6 também não é um decimal finito. Ou seja, ó, e esse 15,1 também não. Porque eles ficam infinitamente com um número. Existem diversas formas de transformar uma dízima periódica em fração, mas antes disso eu preciso que vocês saibam o que é o I e o que é o P de uma dízima periódica. O I seria o inteiro da dízima, ou seja, o número antes da vírgula, aqui no caso é o 2. E o P é o período, ou seja, os números que se repetem após a vírgula, 3. Aqui pode ser escrito com 2,3 e o tracinho em cima do 3 para representar que o 3 que se repete, ou você pode escrever assim, 2, e escrever 3 vezes o número que se repete. Aqui, como é o 3, se escreve 3 vezes o 3, certo? Bom, como eu já havia dito, existem muitas formas de transformar uma dízima periódica em fração, mas a gente separou essa para vocês porque a gente acredita que é a mais fácil de se fazer e que é menos confusa. Aqui só tem que pegar essa fórmula e substituir pelos dados que pede. Por exemplo, o I. O I, como a gente já comentou, é o inteiro, 2. E o P, que é o período, 3. Então a gente vai pegar esses dois números e simplesmente substituir pelas letras aqui, ó. IP é o 2. E aqui entre o I e o P não existe multiplicação nem adição. É só você juntar os dois números, tá? O I como é 2 e o P 3. Então, 23 menos o I 2. Ficou meio estranho. Certo. E agora divide. O 9P é o quê? P. A quantidade de algarismos que tiver no P, o período, tu vai colocar o 9. É relativo os dois. Então, se tem apenas uma casa no P, vamos botar apenas um 9. Então fica 23 menos 2 dividido por 9, certo? Vamos passar para o lado aqui. 23 menos 2, 21. Dividido por 9.
Após a gente chegar nessa fração depois de ter substituído, a gente sempre vai tentar simplificar. 21 e 9 são dois múltiplos de 3, então a gente pode simplificar por 3. 21 dividido por 3 é 7. E 7 dividido por 3 é 3. Para a gente ter certeza se aquela dízima periódica 2,3 transformada em fração é isso daqui, a gente pode simplesmente pegar o 7 e dividir por 3. Vamos ver aqui. 7 dividido por 3. 3 dá para 2. Então, 7 menos 6. Vai sobrar 1. Que, como 1 não é divisível por 3, a gente vai ter que botar o 0 aqui e, consequentemente, a vírgula aqui. 10 dividido para 3 dá para 3, que vai dar menos 9. Vou puxar aqui para o lado. 10 menos 9, que vai voltar no 1. Então aqui a gente percebe que vai ficar repetidamente dentro do sempre 3, aqui 3, 3, sempre 10,9, 10,9, 10,9. Então a gente percebe que esta fração é a mesma coisa que 2,3. 3, 3, 3, 3, 3. Então galera, agora eu vou ensinar vocês a como fazer dízima periódica composta. Que a diferença para a dízima periódica simples para composta é que na composta existe um número que não se repete infinitamente, mas o processo é praticamente o mesmo. A gente vai primeiro identificar qual que é o inteiro, que aqui nesse caso é o 0. O P, que é o período, que se repete infinitamente, o 4. E a diferença é que agora a gente tem o N, que se chama o não período, que não se repete. Aqui nesse caso é 1. Certo? E agora, seguindo o mesmo exemplo da dízima periódica simples, é só substituir, tá? O 0, o I é o 0, o N é o 1 e o P é o 4. 14 menos 0, N, 1. Dividido por 9P, então a quantidade de casas que tem no P vai ser de 9 aqui. Como só tem uma quantidade de casas, vai ser só um 9. E 0N, quantidade de casas que tiver no não período, a gente vai botar de 0. Como só tem uma casa aqui, né? Se fosse, por exemplo, 12, daí você botaria 2 zeros. Mas como é apenas 1, a gente só vai botar 1 zero, 90. Igual 14 menos 1, 13 dividido por 90. Então, para ter certeza que está certo, é apenas dividir esse por esse e sempre que possível simplificar. Olá, eu sou o Joaquim e agora eu vou fazer exercícios de acordo com a explicação do Alexander sobre decimais finitos. Nesse caso aqui no 4,5 a gente passa sem a vírgula e fica 45 sobre 10. E dá para dividir por 5, que fica 9 sobre 2. Professor, por que sobre 10? Por que sobre 10? Quantas vírgulas tem depois... Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então nesse caso vai ficar só um 0. Ah, obrigado. Então só vai ficar tipo 10. Ok. Entendeu? E agora nesse caso no 1,10 vai ficar 110 sobre... Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então vai ficar 100. Mas professor, por que tem 1 ali? O 1 É. aqui? Não, no denominador. Antes do 0. Antes do 0? É. Aluno, você já ouviu falar sobre zero denominador? Não. É porque não existe denominador zero. Então sempre tem que ficar 1. Ah, obrigado, professor. Nesse caso, vai dar para dividir por 2, que vai ficar 55 sobre 50. E dá para dividir por 5, fica 11 sobre 10. E aqui no 2,3. Galera, queria saber se aqui dá para simplificar. Não. Não. Não? Isso mesmo. Às vezes você nem precisa simplificar as contas. E aqui no 1,80
ficar 180 sobre 100, que dá para dividir por 2. Ficar 90 sobre 50. Que dá para dividir por 2 também. 45 sobre 25. E dá para dividir por 5. 3 sobre 5. 9. 9. 9? 9 sobre 5. 9? 9 sobre 5. Boa, Alan. E agora, alunos, eu vou apagar o quadro, mas depois eu também vou fazer exercícios sobre transformação de dízima periódica em fração, que o nosso Cauê explicou pra gente. E agora, galera, vamos fazer exercícios sobre o que o Cauê explicou. E a fórmula, que ele também passou. 9p 5 99 e 26 sobre 99. Galera, aqui não dá pra dividir, então a gente não vai conseguir simplificar, não dá por nenhum número. E agora a gente vai passar aqui o 0,4. Peraí. 0, período é 4, menos 0. E que só vai ficar 9. 4 sobre 9. E também não dá para simplificar. E aqui no 1,2, galera, IP menos I sobre 9P é 1, o período é 2, vai ficar 12, é 1, só vai ficar 1, isso, vai ficar 11 sobre 9. E também não dá para simplificar ela. E é isso. E esse é o fim da nossa videoaula, galera, sobre transformação de dízima periódica e decimal finito em fração. Obrigado por ter assistido. Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida e ideias de vídeo que vocês querem para futuros vídeos. Bom, e se ajudou vocês, compartilhe e deixe o like. Obrigado por assistir. Obrigado.